Se você tem uma rampa reta que leva até a Grande Pirâmide, e se ela for usada para transportar blocos até o que será o topo da Grande Pirâmide, ninguém, nenhum grupo de trabalhadores, conseguirá carregar um bloco de 20 toneladas. Você acha que as pirâmides foram construídas pelos egípcios com cordas, rampas e força humana? Acho que estamos diante de uma tecnologia perdida. E foi esse apocalipse ancestral há 12.800 anos que a dizimou. É o que os livros didáticos e todos os guias turísticos dizem. Mas Graham Hancock, que passou décadas coletando informações, contestou essa versão da história. Ele afirmou publicamente que a Grande Pirâmide pode ser muito mais antiga do que nos contaram e possivelmente construída por uma civilização perdida no tempo. Suas descobertas suscitaram debates, atraíram críticas e forçaram uma conversa séria sobre o que realmente sabemos e o que não sabemos. Quais são esses fatos e por que há tanto caos em torno deles? Só há uma maneira de descobrir. Fique ligado. A chocante teoria das pirâmides de Graham Hancock. Ao contrário do que você possa pensar, Graham Hancock nem sequer é um arqueólogo formado e nunca afirmou ser. Ele é jornalista de profissão. Ele foi correspondente da revista The Economist, mas gradualmente mudou seu foco do jornalismo tradicional para algo muito mais controverso, a história antiga que não se encaixa perfeitamente. Nas últimas 3 décadas, Hancock viajou extensivamente pesquisando alguns dos sítios arqueológicos mais antigos e misteriosos do mundo. Da América do Sul ao Sudeste Asiático, da Turquia ao Egito. Hancock fez da sua missão questionar a história. Quando ele se depara com estruturas físicas, alinhamentos ou padrões que a arqueologia convencional tem dificuldade em explicar, ele começa a fazer perguntas. E nem todos gostam dessas perguntas. Em 1995, Hancock publicou As Impressões Digitais dos Deuses, Fingerprints of the Gods. Foi um livro que, pela primeira vez, tornou seu nome tema de debates sérios e, muitas vezes, acalorados. Tornou-se um best-seller mundial. Foi traduzido para dezenas de idiomas e trouxe à luz do público em geral teorias que haviam sido descartadas ou ignoradas por muito tempo. Nesse livro, ele questionou a cronologia aceita das civilizações antigas. Ele sugeriu igualmente que poderia ter existido uma cultura altamente avançada, perdida na história, que antecedeu tudo o que nos foi ensinado sobre as origens da civilização humana. E um dos principais locais em que ele se concentrou foi o Egito. As pirâmides egípcias, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, tornaram-se centrais para as investigações de Hancock. Ele passou anos estudando suas dimensões, alinhamentos materiais e o contexto em que supostamente foram construídas. Analisou minuciosamente antigos registros de escavações, consultou engenheiros e geólogos e percorreu os locais pessoalmente não uma, mas muitas vezes. O que ele continuava descobrindo não se encaixava confortavelmente na visão predominante. E não era mera especulação. Hancock baseava seus argumentos em dados observáveis como padrões de erosão, alinhamentos astronômicos e precisão arquitetônica. Ele também cruzou essas descobertas com estudos geológicos e registros antigos. Ao contrário de teóricos marginais, ele apresentou seu trabalho de uma forma fundamentada em evidências do mundo real, o que explica, em parte, por que seu trabalho se tornou tão difícil de ignorar. Os críticos frequentemente discordam de suas conclusões, mas até mesmo eles admitem que as questões que ele levanta são válidas e merecem atenção. Além disso, ele não trabalha isoladamente. Ao longo dos anos, Hancock colaborou com especialistas em geologia, astronomia, arquitetura e textos antigos, ou o citou. Em particular, sua parceria com o geólogo Dr. Robert Schull ajudou a atrair a atenção da comunidade científica para os padrões de erosão na esfinge, o que desafiou a datação aceita do monumento. Isso abriu caminho para novas discussões sobre a idade real das estruturas mais icônicas do Egito.
Hoje, com o lançamento de sua série na Netflix, Ancient Apocalypse, Hancock apresentou suas investigações a uma nova geração. E claro, isso reacendeu antigos debates. Mas nada disso se compara ao que ele descobriu sobre as próprias pirâmides. Porque no âmago de seus anos de pesquisa, há uma descoberta comprovada por dados observáveis. Essa descoberta desafia tudo o que pensávamos saber sobre quem os construiu, quando e como surgiram. Esta é uma jornada fascinante que você não vai querer perder. Graham Hancock afirmou que acreditava que tínhamos sido enganados sobre uma das estruturas mais icônicas da Terra, a Grande Pirâmide de Gizé. De acordo com a egiptologia tradicional, ela foi construída por volta de 2500 a.C. pelo faraó Khufu, usando ferramentas de cobre e milhares de trabalhadores. Hancock contestou essa cronologia e a autoria do construtor por completo. Em diversas entrevistas, livros e documentários, ele afirmou: as pirâmides não foram construídas pelos antigos egípcios como os conhecíamos, mas sim herdadas de uma civilização perdida muito mais antiga. Este profissional possui conhecimento avançado em engenharia, astronomia e arquitetura, em As Impressões Digitais dos Deuses e mais recentemente em sua série da Netflix, Apocalipse Antigo. Hancock apresentou uma tese consistente. Essas estruturas eram muito mais antigas do que nos haviam ensinado. Ele apontou para dados geológicos, alinhamentos astronômicos e precisão arquitetônica como indicadores de que a Grande Pirâmide e a Esfinge poderiam datar de cerca de 10.500 a.C., antes do surgimento do Egito dinástico. Sua teoria propôs que um evento catastrófico global, provavelmente o impacto de um cometa no final da última era glacial, dizimou essa civilização perdida. Mas não antes de transmitir seu conhecimento aos sobreviventes que mais tarde influenciaram culturas antigas como os egípcios, sumérios e maias. Ele não disse que alienígenas construíram as pirâmides. Em vez disso, ele apontou anomalias difíceis demais de ignorar que a arqueologia convencional tendia a negligenciar ou descartar. E acreditava que essas anomalias indicavam uma sociedade humana altamente avançada, que existiu muito antes do início oficial da história. O que torna essas alegações tão difíceis de ignorar. Uma das principais evidências em que Hancock se baseou foi a teoria da erosão da Esfinge, proposta pelo geólogo Dr. Robert Shaw. No início da década de 1990, Shaw examinou os padrões de desgaste no corpo da Grande Esfinge e concluiu que eles foram causados por erosão hídrica de longo prazo, e não por vento e areia, como os egiptólogos afirmavam há muito tempo. O Egito não havia recebido chuvas suficientes para causar esse tipo de erosão desde o fim da última era glacial, há mais de 7.000 anos. Para a surpresa de muitos especialistas, a Esfinge pode ter sido construída já em 10.000 a.C., o que situaria sua construção milhares de anos antes mesmo da existência dos egípcios dinásticos. Hancock adotou e divulgou essa descoberta, argumentando que se a Esfinge era mais antiga que o próprio Egito, o mesmo poderia ocorrer com as pirâmides ao seu redor. Em seguida veio a teoria da correlação de Orion, proposta por Robert Boville e amplamente citada por Hancock. A disposição das 3 pirâmides de Gizé coincidia com as 3 estrelas do cinturão de Orion. Embora alguns argumentassem que se tratava de uma coincidência, Hancock observou que o alinhamento era preciso demais para ser ignorado. Utilizando software astronômico, os pesquisadores descobriram que a única vez em que esse alinhamento coincidiu perfeitamente com o céu, incluindo o deslocamento da menor pirâmide, foi por volta de 10.500 a.C. Isso coincide com o mesmo período da possível data de erosão da Esfinge, apontando novamente para uma origem muito mais antiga do complexo de Gizé. Além disso, havia Göbekli, na atual Turquia, possivelmente a evidência mais forte de civilizações pré-egípcias avançadas. Descoberto na década de 1990 e escavado pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt-Göbekli,
Era um sítio megalítico datado de pelo menos 9.600 a.C. Isso é mais de 6.000 anos mais antigo que a Grande Pirâmide. A estrutura apresentava pilares de pedra de 10 a 20 toneladas, dispostos em complexos recintos circulares, com entalhes detalhados de animais e símbolos abstratos. Não foram encontrados vestígios de agricultura escrita ou ferramentas de metal, o que significa que caçadores-coletores conseguiram de alguma forma construir a arquitetura monumental mais antiga conhecida do mundo. Hancock argumentou que Göbekli comprovava a existência de uma sociedade altamente organizada antes do início oficial da história e que ela poderia ter feito parte da mesma civilização perdida responsável pelas pirâmides. Ele também questionou os métodos de construção das pirâmides. Segundo a visão convencional, os antigos egípcios usavam cinzéis de cobre, pedras de dolerito e trenós de madeira para esculpir e mover enormes blocos de calcário e granito. Mas Hancock, após citar engenheiros e pedreiros modernos, salientou que o cobre era demasiado macio para cortar granito de forma eficiente. O granito tinha uma dureza entre 6 e 7 na escala de dureza de Mohs. O cobre por volta de 3. Sem ferramentas mais resistentes, era improvável que os blocos de granito perfeitamente planos, lisos e angulares usados no interior dos aposentos do rei pudessem ter sido cortados com tanta precisão. Por fim, Hancock enfatizou a falta de evidências físicas das ferramentas e técnicas supostamente usadas na construção das pirâmides. Apesar de mais de um século de escavações, os arqueólogos nunca encontraram cinzéis de cobre-rampas ou polias em quantidade ou resistência suficientes para justificar o método de construção reivindicado pela egiptologia tradicional. Além disso, o fato de a roda nem sequer ser usada no Egito, quando as pirâmides supostamente foram construídas, levantou mais perguntas do que respostas. Havia detalhes arquitetônicos cruciais que permaneceram sem resposta, até hoje mesmo para os egiptólogos. Um dos aspectos mais impressionantes foi a precisão dos blocos. A base da Grande Pirâmide estava quase perfeitamente nivelada, com uma variação de menos de 2 centímetros em uma área de 5 hectares. Algumas vigas de granito internas, como as do quarto do rei, foram cortadas com tamanha precisão que os engenheiros afirmaram que os equipamentos modernos teriam dificuldade em atingir a mesma tolerância. Esses cortes foram deliberados consistentes e precisos. Em seguida surgiu a questão do peso e da logística. Alguns blocos usados na Grande Pirâmide e principalmente no Templo do Vale e em Osirion, nas proximidades, pesavam até 80 toneladas. Eles foram extraídos a centenas de quilômetros de distância em áreas como Aswan. Não existem registros escritos que mostrem como foram transportados pelo deserto, levados rio acima pelo Nilo e içados para o local com tanta precisão. As equipes de construção modernas, utilizando guindastes e sistemas hidráulicos, enfrentariam sérios desafios ao realizar o mesmo trabalho hoje em dia. No entanto, disse que os antigos egípcios o faziam com cordas força humana e trenós de madeira. Mais intrigante ainda era o fato de a cronologia da construção das pirâmides não seguir as curvas normais de aprendizado humano. Tipicamente em arquitetura ou engenharia, os primeiros projetos eram básicos e os posteriores eram aprimorados com o tempo. Mas no Egito, a primeira Grande Pirâmide, a Grande Pirâmide, foi a mais avançada. As pirâmides posteriores eram menores, menos precisas e, em alguns casos, chegaram a ruir. Se os construtores estivessem aprendendo a Grande Pirâmide, não teria surgido mais tarde após tentativas e erros. No entanto, não havia uma pirâmide protótipo, nenhum ensaio visível, nenhuma progressão. Era como se eles tivessem começado com a perfeição e depois perdido o conhecimento. E talvez o mais frustrante para pesquisadores como Hancock tenha sido o fato de não haver documentação. Os antigos egípcios documentaram quase todos os aspectos de sua civilização em pedra, desde guerras rituais, agricultura e astronomia, até a vida familiar. Mas, para a construção de seu maior monumento, nada. Sem plantas, sem representações artísticas, sem hieróglifos que dissessem
Nós construímos isto. O nome Khufu apareceu em uma pequena viga em uma câmara superior, mas alguns especialistas acreditam que foi adicionado posteriormente. Essa foi toda a base para datar a pirâmide ao seu reinado. Para Hancock, isso estava longe de ser suficiente. A arqueologia convencional frequentemente respondia a essas perguntas com "ainda não descobrimos o quadro completo". Isso pode ter sido verdade, mas Hancock argumentava que ignorar as inconsistências apenas atrasava o progresso real. Seu objetivo não era afirmar que sabia tudo. O problema é que não sabíamos. E na ciência, dizer que não sabemos deveria ter sido o início da investigação, não o fim. Então, em essência, segundo Graham Hancock, precisamos reconsiderar não apenas quem construiu as pirâmides, mas quando, como e por que elas surgiram. Ele acreditava que esses monumentos eram impressões digitais deixadas por uma parte esquecida da humanidade. Uma parte que tínhamos acabado de começar a desvendar. Mas se você realmente quer entender a teoria mais profunda de Hancock, vamos voltar ainda mais no tempo a um evento global do qual muitas pessoas nunca ouviram falar. Vamos contextualizar historicamente a respeito dessas pirâmides. A história nos leva a mostrar um evento catastrófico chamado Impacto do Dryas Jovem. Isso não é ciência marginal. O Dryas Jovem se refere a um período documentado de resfriamento global repentino que começou há aproximadamente 12.018 anos e durou cerca de 1.200 anos. Muitos cientistas concordam que esse evento de resfriamento ocorreu, mas a causa tem sido debatida. Um número crescente de pesquisadores, incluindo a equipe por trás da hipótese do impacto do cometa DUS, mais jovem, acredita que um cometa ou fragmentos de um cometa atingiram a Terra por volta dessa época. Camadas geológicas com altos níveis de platina, microesferas e vidro fundido encontradas na América do Norte e em partes da Europa corroboram essa teoria. A teoria do impacto sugeria incêndios generalizados, perturbações climáticas e a extinção de muitas espécies de animais de grande porte. Também poderia explicar a súbita interrupção ou regressão no desenvolvimento humano primitivo em várias partes do mundo. Para Hancock, essa era a peça que faltava. Ele acreditava que esse evento catastrófico dizimou uma civilização global avançada. Não uma cultura com smartphones ou foguetes espaciais, mas sim uma cultura marítima de construção megalítica, com profundo conhecimento das estrelas da matemática e do trabalho em pedra. Hancock argumentou que essa civilização antiga pode ter vivido ao longo de litorais, muitos dos quais agora estão submersos, devido à elevação do nível do mar após a era glacial. Quando o período seco mais recente ocorreu, teria sido devastador. Regiões inteiras podem ter sido inundadas ou destruídas. Na visão de Hancock, isso explicava por que restaram tão poucas evidências diretas. Os sobreviventes do cataclismo se espalharam pelo interior e compartilharam fragmentos de seu conhecimento com as sociedades emergentes. Essas sociedades, mais tarde, se desenvolveram nas culturas às quais hoje atribuímos o surgimento da civilização Suméria-Egito, o Vale do Indo. Ele acreditava que as pirâmides não eram invenções dos egípcios dinásticos, mas sim heranças, estruturas ou conhecimentos transmitidos por essa civilização perdida. Segundo Hancock, o Antigo Egito pode ter surgido como uma espécie de cultura de recuperação, herdando mitos, ferramentas e modelos de pessoas que se lembravam do mundo pré-cataclástico. Nesse sentido, a Grande Pirâmide não foi um começo, mas um resquício de um capítulo esquecido da história da humanidade. Não um túmulo, não um monumento, mas algo que carregava um propósito mais profundo. Talvez até mesmo uma mensagem, um marco ou um aviso. Ele também estabeleceu conexões com mitos e lendas antigas, particularmente histórias de dilúvio. Hancock destacou que quase todas as culturas antigas tinham alguma forma de mito do dilúvio. Os sumérios tinham Zeusra, os babilônios tinham Utnapishtim, os hebreus tinham Noé, os gregos tinham Dukalon, os hindus tinham Manu. Não eram idênticos, mas compartilhavam um padrão. Um grupo avançado ou escolhido era avisado sobre uma catástrofe iminente e preservava o conhecimento ou a vida.
Para Hancock, essas não eram apenas metáforas. Ele acreditava que eram memórias distorcidas de eventos reais, como um desastre global que quase apagou um capítulo inteiro do progresso humano. A história de Atlântida de Platão era outro ponto ao qual Hancock frequentemente retornava. Escrita em 360 a.C., a obra de Platão descreve Atlântida como uma civilização marítima avançada que foi destruída por um desastre natural em um único dia e noite de infortúnio. Enquanto os estudiosos tradicionais consideram a história uma alegoria ou ficção filosófica, Hancock a via de forma diferente. Ele acreditava que Platão poderia estar fazendo referência a uma memória real dessa civilização perdida, transmitida por sacerdotes egípcios aos filósofos gregos. O momento, a descrição e a destruição repentina de Atlântida, argumentou ele, encaixam-se perfeitamente com o cataclismo de Dus mais recente. Da perspectiva de Hancock, a Grande Pirâmide pode ter sido um produto desse mundo antigo, construída antes do cataclismo e preservada por gerações posteriores. Se for verdade, isso tornaria a civilização muito mais antiga do que a estimativa atual de cerca de 4.500 anos. Também reformularia nossa visão da história humana primitiva. Em vez de assumir uma linha reta das tribos primitivas à civilização moderna, a teoria de Hancock sugere um ciclo: a ascensão à queda e o renascimento do conhecimento humano. Nessa interpretação, não se trata apenas das pirâmides. Outras estruturas ao redor do mundo, como os megalitos de Göbekli Tepe na Turquia ou Nan Model na Micronésia, também podem ser remanescentes dessa cultura perdida. Göbekli Tepe, por exemplo, foi datada de aproximadamente 9.600 a.C., já ultrapassando os limites da civilização humana conhecida. Mas a complexidade do seu design e a sofisticação do trabalho em pedra sugerem uma inteligência que ultrapassava a de simples caçadores-coletores. Hancock argumentou que isso não era uma anomalia, mas sim uma prova de que os povos antigos eram muito mais avançados do que acreditávamos. Ele também enfatizou a ideia de que nos faltam partes da nossa história, não por falta de evidências, mas porque fomos condicionados a ignorar tudo o que não se encaixa numa cronologia específica. Hancock não estava dizendo que tínhamos todas as respostas. Ele estava dizendo que deveríamos estar dispostos a fazer perguntas mais difíceis. Analisando isso mais a fundo, e se Hancock estivesse certo? Se a teoria de Hancock estivesse ao menos parcialmente correta, isso significaria que tudo o que sabemos sobre a história da humanidade primitiva precisa ser reavaliado. Em primeiro lugar, a cronologia aceita do desenvolvimento tecnológico seria questionada. Ferramentas de pedra pequenos, assentamentos tribais e progresso gradual não seriam mais o único caminho. Em vez disso, sugeriria que existiu uma forma anterior de civilização com conhecimento arquitetônico, astronômico e de engenharia muito além do que os modelos atuais prevêem para aquela época. Isso também redefine o conceito das pirâmides. Se a Grande Pirâmide e possivelmente outras foram construídas por uma civilização anterior ao Egito, elas podem não ser túmulos. Podem ser mensagens codificadas em geometria, medidas e orientação. A ideia de que as dimensões da pirâmide se relacionam com a curvatura da Terra, que seu alinhamento corresponde aos pontos cardeais com uma precisão impressionante e que ela contém constantes matemáticas como π e a proporção áurea. São pontos que Hancock e outros usaram para argumentar que a estrutura possui um significado mais profundo e que poderia ser um legado da ciência antiga. Além disso, abre-se a possibilidade de que muitos outros sítios arqueológicos desse tipo permaneçam por descobrir. Se o nível do mar subiu drasticamente após a era glacial, inúmeras ruínas podem estar submersas ao longo de antigas linhas costeiras. Varreduras submarinas ao largo da costa da Índia, Cuba e Japão revelaram o que alguns pesquisadores acreditam serem estruturas feitas pelo homem submersas a centenas de metros de profundidade. Se confirmadas, essas descobertas desafiariam as narrativas históricas existentes e apoiariam a ideia de que a civilização antiga era mais complexa do que se acreditava. Em vez de encararmos a civilização moderna como o ápice de uma ascensão lenta e constante, poderíamos começar a vê-la como uma continuação,
ou melhor ainda, como uma redescoberta de algo mais antigo. Hancock costuma dizer que a humanidade é uma espécie com amnésia. Se as pirâmides são realmente relíquias de uma era esquecida, então, desvendar sua verdadeira origem pode nos ajudar a recuperar não apenas o conhecimento perdido, mas também uma compreensão mais clara de nossa própria identidade e potencial. Essas ideias não são universalmente aceitas, e muitos acadêmicos renomados continuam a criticar as interpretações de Hancock. Mas, certo ou errado, seu trabalho reacendeu o interesse público pela história antiga, incentivou uma nova análise de evidências antigas e suscitou questões complexas que os modelos tradicionais não conseguiram responder completamente. E só isso já torna sua contribuição significativa. Mesmo em meio ao ceticismo, as teorias de Hancock impulsionaram o debate. Acadêmicos estão revisitando sítios arqueológicos com novas tecnologias, questionando pressupostos antigos e considerando cronologias que antes pareciam impossíveis. Nesse sentido, sua influência se estende além da arqueologia, alcançando a própria filosofia da ciência. O que aceitamos como conhecimento? Quem controla as narrativas históricas e o que acontece quando novas evidências desafiam aquilo que há muito acreditávamos ser verdade? Hancock levantou essas questões numa tentativa de exigir uma investigação mais profunda da história. Por mais intrigantes que sejam as ideias de Hancock, elas têm enfrentado diversas críticas e oposições. Os motivos para isso vão te surpreender. Oposições e críticas. A arqueologia tradicional nunca hesitou em contestar as teorias de Graham Hancock, especialmente aquelas referentes à origem das pirâmides egípcias e à ideia de uma civilização avançada perdida. Egiptólogos, arqueólogos e instituições acadêmicas de renome têm repetidamente classificado suas afirmações como pseudocientíficas, argumentando que elas se baseiam fortemente em especulação, em vez de dados concretos e verificáveis. Segundo esses estudiosos, não há evidências diretas de que uma sociedade tecnologicamente avançada tenha existido antes de civilizações antigas, conhecidas como a Mesopotâmia, o Egito ou o Vale do Indo. Na visão deles, as pirâmides são o culminar de milhares de anos de evolução arquitetônica, desenvolvimento cultural e trabalho humano, e não um resquício de uma sociedade global apagada, como sugere Hancock. Os críticos argumentam que Hancock seleciona dados que se encaixam em sua narrativa, ignorando ou minimizando o registro arqueológico bem estabelecido. Eles ressaltam que, embora os padrões de erosão na esfinge, o alinhamento das pirâmides com o cinturão de Órion, ou o significado astronômico de estruturas antigas, possam ser intrigantes. Eles não constituem por si só prova definitiva de uma civilização avançada pré-egípcia. Segundo a avaliação deles, essas características podem ser explicadas dentro do escopo da história, conhecida do conhecimento de engenharia existente e das crenças culturais da época. Além disso, eles enfatizam que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E, segundo eles, Hancock simplesmente não apresentou esse nível de comprovação. Contudo, mesmo dentro dessa crítica, há um reconhecimento sutil de que alguns aspectos das afirmações de Hancock levantam questões legítimas. Embora muitos arqueólogos continuem a criticar suas conclusões mais amplas, poucos refutam completamente as observações geológicas ou astronômicas. Por exemplo, os padrões de erosão na esfinge continuam sendo um tema de debate. A teoria da erosão hídrica de Robert Schoch, que fundamenta a construção da esfinge, remonta a milhares de anos antes do que os egiptólogos admitem. Essa teoria ainda não foi refutada de forma conclusiva. Da mesma forma, o alinhamento da pirâmide com o cinturão de Órion em 10.500 a.C. é um fato observável, mesmo que as interpretações variem bastante. Alguns especialistas expressaram que, embora discordem das conclusões de Hancock, apoiam a ideia de que a arqueologia deve permanecer aberta a questionamentos. Isso não significa que toda teoria alternativa deva ser aceita sem questionamento, mas sim que a ciência progride ao questionar pressupostos e reexaminar dados à medida que novas evidências ou métodos surgem.
Diversos acadêmicos também reconheceram que existem lacunas no registro histórico, especialmente em relação à construção da Grande Pirâmide. Não há registros de sua construção, nem de como tal precisão foi alcançada com ferramentas supostamente rudimentares. Essas lacunas são frequentemente minimizadas no discurso público, mas continuam sendo objeto de pesquisas em andamento. Dessa forma, as teorias de Hancock abriram caminho para uma discussão mais ampla sobre a própria natureza da investigação científica. Devemos descartar teorias que fogem à corrente principal simplesmente porque não se conformam aos modelos atuais. Ou devemos encará-las como oportunidades para testar a solidez do que pensamos saber? Essas questões permanecem centrais no debate sobre a obra de Hancock. Embora muitos especialistas continuem a contestar suas conclusões, eles também foram forçados a rever algumas de suas próprias premissas sob o escrutínio público. Isso por si só já é um sinal de progresso. Quando Ancient Apocalypse, de Graham Hancock, estreou na Netflix em novembro de 2022, tornou-se instantaneamente um dos documentários mais comentados da plataforma. Sua exibição em 8 episódios apresentou a milhões de telespectadores a teoria de longa data de Hancock de que uma civilização esquecida e altamente avançada foi dizimada por um cataclismo global há cerca de 12.000 anos e que vestígios de seu conhecimento sobreviveram em monumentos como as pirâmides. Concordando ou não, os telespectadores ficaram fascinados. A série alcançou o top 10 em vários países e gerou discussões online massivas, desde tópicos no Reddit e análises no YouTube, até debates em fóruns de história e vídeos explicativos no TikTok. Para muitas pessoas, foi a primeira vez que ouviram uma versão da história da humanidade tão radicalmente diferente daquela que aprenderam na escola. A série levou os espectadores a questionarem as cronologias tradicionais, o papel da arqueologia convencional e até mesmo a forma como o conhecimento é validado. Um dos efeitos mais significativos da série foi a forma como ela repercutiu em diferentes gerações. O público mais jovem viu o documentário como uma perspectiva inovadora que desafiava o status quo, enquanto os espectadores mais velhos apreciaram a forma como ele dava voz a antigas curiosidades sobre as origens das estruturas ancestrais. Independentemente de acreditarem ou não na teoria de Hancock, as pessoas se viram reexaminando narrativas históricas que antes consideravam óbvias. O mundo acadêmico, no entanto, reagiu com forte oposição. Arqueólogos renomados criticaram a apresentação da série, argumentando que ela deturpava o consenso científico e criava uma falsa dicotomia entre mente aberta e dogma acadêmico. A Sociedade de Arqueologia Americana chegou a escrever para a Netflix, instando a plataforma a adicionar avisos, esclarecendo que a série não representava o entendimento arqueológico dominante. Mas para cada voz de crítica acadêmica, havia dezenas de apoiadores online defendendo o direito do programa de desafiar ideias tradicionais. Podcasts de diversos gêneros da ciência à cultura pop promoveram discussões aprofundadas analisando as alegações. Até mesmo grandes publicações como o New York Times e o Guardian se manifestaram, destacando o efeito polarizador da mensagem de Hancock. A reação global revelou uma tensão mais profunda entre o crescente interesse do público por história alternativa e o esforço da academia para manter os padrões de evidência e interpretação. Enquanto os estudiosos tradicionais consideraram o programa enganoso, muitos espectadores o viram como empoderador, um convite para olhar além dos livros didáticos e confiar em sua própria curiosidade. Os debates deixaram de ser apenas sobre pirâmides e cronologias e passaram a ser sobre quem tem o direito de moldar nossa compreensão do passado. Em salas de aula, salas de estar e nas redes sociais, Hancock abriu uma porta que poucos conseguiram fechar. E ao fazer isso, ele mudou o rumo da conversa, não provando que tudo o que dizia era verdade, mas desafiando a suposição de que o debate já estava encerrado. Só isso já foi suficiente para chocar um mundo que pensava já saber como começou a história da civilização. Mas quem é de fato Graham Hancock? E o que ele tem a dizer a tudo isso? O homem, Graham Hancock.
Graham Hancock começou sua carreira profissional não como arqueólogo, mas como jornalista. Ele estudou sociologia na Universidade de Durham e se formou com honras em 1973. Posteriormente, ingressou no jornalismo tradicional, escrevendo para grandes publicações como The Economist e Sunday Times. Seu trabalho frequentemente se concentrava em questões econômicas e políticas na África. Ele passou boa parte da década de 1980 reportando sobre a Etiópia, a fome e os esforços globais de ajuda humanitária. Também atuou como correspondente da The Economist para a África Oriental, cobrindo desde zonas de guerra até crises humanitárias. Seus primeiros escritos tinham pouca relação com história antiga ou arqueologia. Sua carreira mudou drasticamente na década de 1990. Enquanto trabalhava em um livro sobre a Etiópia, O Sinal e o Selo, 1992, que explorava a lenda da Arca da Aliança, Hancock começou a questionar as cronologias históricas aceitas. O sucesso comercial desse livro o inspirou a explorar outros mistérios da história antiga que, em sua opinião, os estudiosos tradicionais haviam negligenciado ou ignorado. Quando publicou As Impressões Digitais dos Deuses, em 1995, Hancock já havia se inserido completamente no campo da história alternativa. O livro, que rapidamente se tornou um best-seller, argumentava que monumentos antigos como a Grande Pirâmide e a Esfinge poderiam ser vestígios de uma civilização muito mais antiga e avançada do que os historiadores reconheciam. Foi essa publicação que consolidou firmemente sua imagem pública como um opositor da arqueologia convencional. Hancock nunca se apresentou como arqueólogo e frequentemente lembra o público disso. Em vez disso, ele se apresenta como um jornalista investigativo que utiliza as mesmas habilidades que aplicava em reportagens de guerra, buscando inconsistências, seguindo evidências e questionando a pátria autoridade. Ele afirmou em diversas entrevistas, inclusive com Joe Rogan e em seus próprios documentários, que considera seu dever levantar questões incômodas, especialmente quando elas dizem respeito ao passado da humanidade. Em vez de se posicionar como uma autoridade definitiva, Hancock frequentemente se descreve como um herege no mundo acadêmico, criticando abertamente o que considera uma atitude rígida e desdenhosa por parte das instituições tradicionais. Quanto à reação negativa, Hancock abordou o assunto diretamente em palestras públicas nas redes sociais e em seus livros. Ele argumenta que seus críticos frequentemente deturpam seu trabalho ou se recusam a analisar as evidências concretas. Ele afirma que as reações da academia evidenciam um problema mais profundo, a existência de uma cultura de controle que sufoca pontos de vista alternativos. Ele tem se manifestado veementemente sobre a reação negativa que sua série Apocalipse Antigo recebeu, afirmando que a forte resposta negativa dos acadêmicos apenas amplificou o interesse do público. Embora os críticos continuem a questionar suas conclusões, Hancock mantém que seu objetivo não é substituir a história tradicional, mas sim expandir o debate. Você acha que seria uma boa ideia investigar mais a fundo as teorias de Hancock? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe para mais conteúdos interessantes como este. Até o próximo vídeo.